essa bolsa, que eu coloquei o nome dela de Milly. Essa bolsa em duas cores, fez muito sucesso no meu Instagram. E muitas pessoas pediram para mim trazer a aula dessa bolsa que eu desenvolvi. Então, hoje eu vou estar ensinando ela para vocês. E os materiais que nós iremos precisar para fazer essa bolsa é o fio de poliéster, ó, o fio 100% poliéster, na cor. Eu escolhi essa cor aqui, tem que ser duas cores, né? Se você quiser fazer também de uma cor só, tanto você que sabe. Eu irei usar, então, a cor preta e essa cor aqui, candy. Uma alça. 2 mosquetão, pra gente colocar a alça. Vamos precisar também de cola para tecido, para fazer os acabamentos, uma agulha número 7 ou 8. Vamos precisar também de isqueiro para fazer acabamento também, queimar a pontinha das linhas. Marcador de pontos. Se você está iniciando no crochê agora, é ótimo que você utilize o marcador de pontos para não se perder. E tesoura. Então, para iniciar, vou pegar aqui o meu fio. Eu já ensinei aqui em outro vídeo para vocês como fazer o círculo mágico ou anel mágico. E nós vamos utilizar ele para iniciar a correntinha. Então, aqui eu fecho. E tenho aqui já a minha primeira correntinha. E eu vou fazer aqui, então, fazer mais um pouquinho apertadinho. Eu vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou pular aqui agora. Eu pulo essa e venho nessa aqui. Fazendo então aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora nós vamos seguir fazendo ponto baixo para cada correntinha da carreira de base. Um ponto baixo para cada correntinha. Até chegar ao final. E lá no último ponto, nós iremos começar a fazer aumentos. Cheguei então aqui no último ponto, e aqui nesse ponto eu irei fazer mais 2 pontos. Quer dizer, 2, né? Já temos agora 3. Então, nós vamos ficar com 3 pontos em um mesmo ponto da carreira de base. E aí, agora nós vamos voltar fazendo um ponto para cada ponto até chegar aqui no primeiro.
Então, a gente vai seguindo, fazendo um ponto para cada ponto. Cheguei então aqui no último ponto, ó. E aí eu vou fazer, eu já tenho um, que foi o primeiro, e já tenho outro, que foi o nozinho, o primeiro nozinho. Então, eu vou fechar aqui agora. Nós vamos ficar aqui num total com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais os aumentos. Para fechar e subir a próxima carreira, eu venho aqui, tá vendo? Na primeira correntinha que se formou, depois do nozinho, aqui tem o nozinho e aqui tem a primeira correntinha. Então, eu venho com a agulha de trás pra frente e puxo esse fio lá pra trás. Então, eu venho aqui dentro do primeiro nozinho, que é considerado nosso primeiro ponto baixo. E insiro a agulha dentro do nó. Tá vendo? Pego esse fio, coloco na agulha, o fio que eu trouxe aqui pra trás. E agora, pego o meu fio e puxo por dentro e trago aqui pra frente. Nós iremos trabalhar em ponto baixo centrado. Então, agora, nós iremos fazer nesse aumento que a gente fez aqui na ponta, nós temos 3 pontos, e dentro desses 3 pontos, eu vou fazer 2 pontos em cada um. Então, aqui já tenho o primeiro, e eu vou fazer mais um dentro desse. Ficando com 2, e aí no próximo a mesma coisa, eu faço 2. E agora eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto, até chegar nesses outros 3 pontos aqui na ponta. Lembrando que é ponto baixo centrado. E a gente, no ponto baixo centrado, a gente coloca a agulha no meio do ponto, ó. Tanto aqui ele tem que entrar no meio, e lá atrás ele tem que sair também no meio do ponto. Então, agora que eu cheguei no meu primeiro aumento, que eu fiz aqui os 3 pontos em um ponto só. E dentro de cada um desses 3 pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados dentro de cada um. Então, vem no mesmo ponto, faz mais um. Agora, vai no próximo. Sempre prestando atenção se tá saindo no meio.
mais um, depois mais um. E agora o último ponto de aumento. Mais um. Deixa eu só ajeitar esse nozinho aqui, que é o nozinho do início. Depois a gente vai arrematar. Então, agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar no primeiro ponto do aumento lá no canto. Então, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, não sei se tá saindo aí no áudio, mas vocês me perdoem que aqui tá chovendo muito hoje. Espero que não esteja atrapalhando aí, vocês escutarem direitinho. Então, eu cheguei aqui, ó, tá vendo? Eu já tinha feito 2 nesse aqui, que era o meu primeiro nozinho, 2 nesse outro, que foi o primeiro ponto. Então, ficou esse aqui. E agora a gente vai fazer 2 dentro dele, tá vendo? Todos eles estão dentro dos... São os 3 pontos que a gente fez aqui de aumento. Então, eu vou fazer 2 dentro dele, pra finalizar os aumentos aqui nessa carreira. 1. E 2. Então, agora eu vou finalizar, vou fechar essa carreira da mesma forma que a gente fechou a outra. Vem aqui na primeira correntinha, que se forma a primeira argolinha. Coloca a agulha de trás pra frente. E puxa esse fio lá pra trás. E aí, vem aqui no primeiro ponto baixo. Ó. A argolinha que a gente coloca o fio lá pra trás é essa. Mas o primeiro ponto baixo, ele tá bem aqui, ó, no canto. Então, a gente vai, procura lá atrás que ele sai bem no meio. Ó, tá vendo? Entre as duas perninhas do ponto. E aí, pega o fio que levou pra lá pra trás e coloca na agulha. E agora, vem e puxa o fio por dentro de tudo. Essa forma de fechar a carreira é maravilhosa porque ela fica invisível, né? Não dá pra perceber qual é o início, qual é o fim. Então, é maravilhosa essa forma de fechar. Existem várias outras também. Para cada tipo de trabalho, a gente utiliza uma forma diferente de fechar a carreira. Às vezes dá um pouquinho de trabalho mesmo, porque esse primeiro nozinho, ele é bem apertadinho. É normal. Pronto, só tem que tomar cuidado para não trazer esse fio por dentro do ponto e aparecer aqui na frente, senão não vai ficar legal. Então, agora eu já consegui trazer. Aí eu vou começar nessa terceira carreira os aumentos aqui dentro desses aumentos que a gente tá fazendo aqui em cada borda, vai ser intercalado. A gente fez 2 pontos para cada ponto e agora a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Então, serão 2 pontos em um ponto e no próximo a gente faz um só, entendeu? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, nesse primeiro aqui eu vou fazer só um e aí no próximo eu faço 2 pontos para cada ponto. Faço 2 pontos em um ponto só, tá vendo? 1, 2. E aí, no próximo, eu faço somente um ponto. E agora, no próximo, que é o último dos aumentos, tá vendo, ó? Nós temos aqui 2 pontos e um ponto.
Começando aqui já começa já começa a carreira sem aumento. Então, esse aqui é o último. Eu vou fazer 2 pontos nele. Sempre prestando atenção, porque para você não fazer aumentos nesses pontos que são os pontos da base, né? Aqui no canto sempre vai ter aumentos nessa volta, mas aqui não. Então, a gente tem que sempre prestar atenção para não fazer aumentos nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Os aumentos serão somente aqui nos pontos da borda. Tá vendo? Esse aqui foi o primeiro ponto dentro do ciclo dos 3 pontos de aumento. E aí, ele vai seguindo. Aqui tem os 2 e aqui eu fiz 2 e 1, então o aumento termina aqui. E agora eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao outro lado. Quando chegar lá, eu mostro para vocês agora como a gente vai seguir fazendo os aumentos na borda. Cheguei aqui no primeiro aumento, ó, que são os 2 pontos em um ponto. E aí, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos, centrado em um ponto só, ou seja, um aumento. E aí, no próximo, eu faço somente um. No próximo, eu faço 2 pontos. Vou dar uma paradinha aqui no vídeo, porque tinha um caminhão aqui fazendo muito barulho. Essas coisas acontecem, né, gente? Não tem jeito. Então, aqui 2 pontos em um ponto só. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. E no último, desse lado aqui, vai terminar um ponto sozinho. Tá vendo? Aqui nós iniciamos com 2 pontos em um ponto só, e aqui termina com um ponto sozinho. E agora, vamos seguir fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base, até chegar lá na ponta, pra gente terminar os aumentos. Pronto, nós chegamos aqui no primeiro ponto do aumento. Tá vendo que são esses 2 pontos em um ponto só? Esse aqui é o primeiro ponto. E aí, lembra que a gente, nessa parte aqui desse lado, terminou aqui com um ponto? Então, nós vamos fazer nesse primeiro um ponto somente, que é pra gente completar aqui os aumentos e terminar certinho. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos fazer somente um ponto. Se nós fizéssemos 2 pontos nesse primeiro, como nós fizemos aqui desse lado, quando chegasse aqui ia dar errado, ia ficar faltando um aumento. Então, ou ia ficar faltando ou ia ficar sobrando. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Que desse lado de cá, termina com um ponto e começa com um ponto. Então, agora a gente vem e faz 2 pontos. Pronto, tá vendo? Nós fizemos um ponto,
2 pontos e aqui está o primeiro ponto. Então, ficou tudo intercalado. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Tá vendo? No caso, nessa carreira aqui, são 1, 2, 3 aumentos, tá vendo? São 3 aumentos. E agora, vamos fechar e vamos começar a quarta carreira. Da mesma forma, puxa o fio lá pra trás. Vem aqui no primeiro ponto, lembrando que o nosso primeiro ponto é sempre esse aqui e não esse, tá? Pra não dar errado. Coloca a agulha dentro do ponto, coloca o fio que a gente levou lá pra trás dentro da agulha. E puxa esse fio aqui pra frente. Fizemos, então, aqui o nosso primeiro ponto. Nessa carreira, eu não gosto de fazer aumento aqui nesse primeiro ponto, mas eu vou fazer e eu vou mostrar pra vocês por quê. Então, já vou começar aqui fazendo o aumento. E agora, nós iremos fazer um ponto sozinho, tá vendo? Outro, então, são 2 pontos e um aumento. Na carreira anterior, era um ponto, um aumento. Agora, aqui são 2 pontos e um aumento. Então, comecei com o aumento, fiz 2 pontos, mais um aumento. E pra terminar aqui, eu vou terminar com os 2 pontos, tá vendo? Que aqui tem o nosso primeiro aumento o último aumento da outra carreira. Então, por que que eu optei por começar aqui com o aumento? Porque eu vou ficar intercalando dessa forma, senão o trabalho, ele não vai ficar ovalzinho certinho. Se eu sempre fizesse, começasse aqui com um ponto, e aí fosse fazendo os aumentos, sempre teria aumentos desse lado aqui. E esse lado sempre terminaria com um ponto sozinho. O que que acontece? O trabalho fica torto, porque essa parte ela vai ficando, os aumentos vai ficando, sabe? Mais gordinho, e aí essa parte ia ficar mais reta e a gente não quer, né, que fique torto. Então, eu acabei descobrindo isso. Então, aqui a gente vai, ó. Tá vendo? A gente fez o aumento e agora termina com os 2 pontos. E aí, continua fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base. Quando chegar lá no primeiro aumento desse lado, a mesma coisa. A gente vai fazer um ponto para cada ponto da carreira de base. Tá vendo? E aí, no próximo, nesse aqui, a gente faz o aumento. E aí, então, lá do outro lado, a gente vai terminar com o aumento. Dessa forma, a gente vai intercalando as carreiras para o nosso trabalho não ficar torto. Então, eu cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira de base, ou seja, não vou fazer aumentos aqui. Então, eu fiz e agora eu começo a fazer os aumentos. Pulei 2 pontos, aí agora eu faço um aumento. Pula 2 pontos, um aumento,
Então, a gente começou com um ponto para cada ponto, fizemos um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. E aqui tá o último ponto, lembra que a gente terminou, na última carreira aqui a gente terminava sem aumento. E agora a gente vai terminar com aumento. Então, nesse último ponto, tá vendo? 2 pontos e agora um aumento. Dessa forma, cada carreira vai ficar intercalada e aí a peça não vai ficar torta. Porque desse lado, na outra carreira a gente terminou com um ponto, agora vai terminar com um aumento. E aqui vai começar com um aumento. E agora a gente vai seguindo, fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base, até chegar ali no primeiro ponto, onde a gente inicia os aumentos. Assim como a gente terminou aqui com aumento, aí agora a gente vai começar lá no primeiro ponto com um aumento também. É por isso que fica bem certinho esse oval, entendeu? Não é bom ficar fazendo aumento em cima de aumento. Como eu falei, a peça fica torta, ela fica mais gordinha para um lado. Então, eu cheguei aqui, esse é o primeiro ponto dos aumentos, tá vendo? Que vem aqui onde a gente iniciou. Lembra que a gente ele começou aqui sozinho, e agora dentro dele a gente vai fazer 2. No próximo, 1. E no próximo, 1 também. Pronto. Tá vendo? 2 pontos, 1 e 2 pontos. Fica certinho. E agora, na próxima carreira, a mesma coisa. A gente vai começar... A gente começou a última com aumento, agora a gente começa sem aumento. Dessa maneira, sempre vai ficar intercalando e aí não corre o risco de ficar aumento sobre aumento e aí a peça fica torta, né? Não é o que a gente quer. Aí eu fazendo... São tantas formas de fechar que eu vou no automático, já quero fechar com outra forma. Ó, tá vendo? Tá dando dificuldade aqui, porque... Isso. Tomar cuidado para poder o fio não vir pra frente, junto com isso. Então, aqui a gente agora vai começar... Deixa eu ir esticando, porque meu ponto é muito apertado, gente. Não sei se de vocês é assim, mas o meu ponto é muito apertado. E aí eu tenho que sempre ir ajeitando. Nós já fizemos então 1, 2, 3, 4 carreiras. Serão no total 6 carreiras. Dessa forma que eu ensinei pra vocês. Aqui nós fizemos 2 pontos, um aumento. E agora... nós iremos fazer 3 pontos e um aumento. E na próxima, 4 pontos e um aumento, que é a última carreira. Então, na quinta carreira, que é essa agora que eu vou iniciar, são 3 pontos e um aumento. Lembrando que a gente tem que intercalar, então, aqui a gente começou com o aumento. E agora a gente não vai começar com aumento, a gente vai começar só com ponto sozinho, e aí nesse próximo aqui, de novo, o ponto sozinho, né? Porque são 3 agora. E de novo, mais um ponto. Então, agora nós temos 3 e no próximo a gente vem e faz o aumento. E aí, no próximo... um ponto, no próximo mais um,
e no próximo mais um. Então, aqui na quarta carreira, nós terminamos sem aumento e agora nós vamos terminar com aumento, tá vendo? Então, nesse último aqui, a gente faz o aumento. E agora segue fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base. Essa dica que eu tô dando pra vocês aqui é muito importante. Sempre que eu ia fazer alguma coisa assim oval, ou até em círculo mesmo, acabava ficando um pouco torto para um lado ou pro outro. Eu não sabia por quê, eu acabei descobrindo sozinha isso aí. Até quando você for fazer de forma circular, tem que tomar cuidado para não fazer aumento em cima de aumento. Não vai ficar um resultado muito legal. Então, aqui eu cheguei no primeiro ponto dos aumentos, tá vendo? E aqui nele, eu terminei aqui com o aumento e vou começar aqui com o aumento também. E agora um ponto sozinho. Mais um, que são 3, né? A gente pula 3 para poder fazer o aumento. Pronto, 3. Tá vendo, ó? Dessa forma, eu nunca vou fazer aumento em cima de aumento. Então, aqui eu fiz um aumento num ponto sozinho. 1, 2, 3. Tá vendo que o aumento tá aqui, da carreira anterior? O aumento tá aqui. Então, o aumento eu vou fazer aqui agora, ó. Nunca vai ficar aumento em cima de aumento, pra não ficar torto. Então, aqui agora eu faço um aumento. E aí, mais 3 pontos. 1, 2, 3. Um aumento. E aqui, desse lado, como a gente tá intercalando, né, os aumentos para não ficar torto, desse lado aqui, a gente vai terminar sem aumento. Do outro lado, a gente começa com aumento. E desse lado, termina sem aumento. E continua fazendo até chegar aqui, tá vendo? Que aqui a gente começou, na última carreira, a gente começou com aumento e aqui a gente vai começar sem aumento. Tá vendo? A gente vem 1, 2, 3 e faz o aumento nesse aqui. E aí vai ficar certinho. Então, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, então, no meu primeiro aumento. E eu não vou fazer aumento aqui pra começar, vou começar sem aumento, como eu falei pra vocês. Então, eu faço 3 pontos. E aqui no último, eu faço o aumento. Pra finalizar. Então, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou botar bem pertinho pra vocês enxergarem os aumentos. Então, desse lado, a gente terminou com o aumento, tá vendo? Então, nós temos um aumento, 1, 2, 3, um aumento, 1, 2, 3, um aumento e termina desse lado com 1, 2, 3 pontos. Tá vendo? Na carreira anterior, a gente terminou desse lado sem o aumento e desse outro lado com o aumento. Intercalando dessa forma, vocês vão ver que vai ficando o ovalzinho bem certinho. Tá vendo? Vai ficando bem certinho. Então, agora eu vou para a última carreira. Como a gente começou aqui sem aumento, agora a gente vai começar a última carreira, que é a nossa sexta carreira, com aumento.
Então, mesmo esquemazinho pra fechar aqui. Então, agora aqui a gente vai começar com aumento. Prestando atenção, ó, pra colocar aqui dentro, ó. E puxar com cuidado pra o fio que a gente levou lá pra trás, que tá aqui, ó, pra ele não vir junto. Ele quer vir junto e aí vai ficar esquisito. Então, a gente iniciou aqui agora com aumento, porque na última a gente não fez o aumento, não iniciou com aumento. E agora são 4 pontos que a gente pula para poder fazer o aumento. Então, é 1, 2, 3, 4. E agora a gente faz o aumento. E termina desse lado aqui sem aumento, porque na última carreira nós terminamos com aumento e agora são 1, 2, 3, 4, tá vendo? Termina sem aumento. E aqui desse lado começa sem aumento também, pra desse lado terminar com aumento. E aqui, quando for finalizar, nessa parte aqui, como a gente começou sem aumento na última carreira, tá vendo, ó? Começamos sem aumento, a gente vai começar com aumento. Então, façam aí que eu vou fazer aqui. E aí, a gente vai mostrar pra vocês como fazer o acabamento. Então, eu terminei aqui, ó, aproximei bem a câmera pra poder vocês verem bem os pontos. A última carreira foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Naquele esquema que eu ensinei pra vocês, sempre intercalando os aumentos. Tá vendo, ó? Iniciei sem aumento, depois iniciei com aumento e assim eu vou intercalando os aumentos pra ficar bem certinho. Ó como ficou bem certinho, tá vendo? Agora eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Eu tava usando a 7, agora eu vou trocar e vou usar a 8. Porque como eu falei pra vocês, meu ponto é muito apertado. E aí eu faço isso para eu não apertar demais o acabamento, porque se você apertar demais agora, esse acabamento em ponto baixíssimo vai entortar a peça também. Então, tem que fazer bem folgadinho. Ó, tá vendo? Já comecei apertada. Eu troco a agulha porque a agulha maior já corre menos risco de ficar muito apertado. Então, eu vou sempre folgando assim. Vou sempre folgando, ó, assim, que é pra poder esse acabamento não ficar apertado. Esse acabamento aqui é importantíssimo para essa peça, deixa a peça bem elegante. Vocês vão ver por quê no instante. Então, você vai seguindo fazendo, ó, pontos baixíssimos. Para cada ponto, um ponto baixíssimo. Até chegar lá ao final, fazendo por toda a base até chegar aqui desse lado. E aí, eu vou ensinar para vocês como fazer esse fechamento invisível no ponto baixíssimo, para depois a gente subir a paredinha aqui. Terminei aqui a minha carreira em pontos baixíssimos, tá vendo? Ó como fica. E aqui agora, eu vou fazer um arremate. Sempre é bom, quando a gente terminar a base, a gente fazer o arremate dos pontos baixíssimos para começar a outra carreira aqui, porque vai ficar bem mais bonitinho, bem acabado, sabe? Vai ficar com todos os acabamentos invisíveis. Então, aqui a gente vai cortar
o fio. Vai puxar ele, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui a câmera pra vocês verem. Tá vendo aqui? A gente então vai puxar ele, a gente puxou, e agora a gente vai pegar a agulha. A gente coloca no próximo ponto. Puxa lá pra trás. E agora vem por dentro aqui, ó. Pega por dentro desse, pra sair aqui, bem no meinho do ponto aqui. Tá vendo? Eu tô com o fio aqui que eu puxei lá pra trás. E agora eu vou puxar ele aqui por dentro. Ó. Ó isso aqui, gente. Tá vendo? Fica um acabamento perfeito. Tá vendo? Você não sabe onde é o início, onde é o fim. Fica perfeito. Esses fios aqui, a gente tem que esconder eles. Eu vou esconder eles depois. Mas antes da gente fazer esses arremates desses fios, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai subir a paredinha da bolsa, que é essa aqui, ó. Aqui, tá vendo? São 2 carreiras em ponto baixo, não é ponto baixo centrado, tá vendo? É só ponto sobre ponto. E depois, por último, também tem um acabamento em ponto baixíssimo. Então, pra gente subir essa paredinha aqui agora, nós vamos pegar o fio. A gente terminou esse arremate, o fio tá aqui. Vamos começar aqui no cantinho, tá vendo? Não vamos começar em cima dele pra não desfazer. Eu gosto sempre de deixar essa parte da paredinha em algum cantinho. Começo aqui nesse cantinho. Então, puxo e faço o primeiro nó, o primeiro pontinho, né? É um nozinho, mas é considerado nosso primeiro ponto. E aí, venho no próximo, faço mais um, ó. Eu coloco a linha aqui, tá vendo? Pra eu já ir escondendo esse fio, já ir arrematando ele. É uma estratégia. Então, já deixo ele aqui, ó, rente com o meu trabalho. Vou lá, puxo, e aí ele vai ficando escondidinho. Automaticamente, eu já tô fazendo o arremate dele. E ele já vai ficando escondido. Então, aqui, gente, não tem aumentos, tá? Não tem aumentos, é só ponto. E os pontos são feitos nessas correntinhas aqui de cima. Lembrando que aqui está o acabamento, tá vendo? Que vai ficar na frente. E aqui estão, tá vendo? Aqui tem os pontos baixíssimos do acabamento e aqui tem outros. Então, é nesses aqui que a gente vai subir essa paredinha. E lembrando que não tem aumentos, é só ponto. Um ponto para cada ponto da carreira de base. E a gente vai seguir fazendo até... Vai fazer toda a volta até chegar aqui. E aí eu vou ensinar pra vocês porque aqui vai ser outro tipo de fechamento. Porque aqui não é ponto baixo centrado, então eu utilizo outro tipo de fechamento pra ficar bem bonitinho também. Cheguei então aqui ao final, tá vendo? Fiz ponto baixo por toda a volta. E aqui o acabamento, como eu falei pra vocês, vai ser diferente do acabamento que a gente usa em ponto baixo centrado. Mas a gente vai fazer, puxar o fio lá pra trás também. Tá vendo? E agora eu vou vir aqui, ó, porque como vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo e não dentro, então esse aqui é considerado nosso primeiro ponto. E para fazer um ponto aqui, como se fosse em cima dele, nós vamos colocar a agulha por baixo aqui, ó, do fio que a gente levou lá pra trás. E aí coloca o fio que a gente levou lá pra trás na agulha, ó, desse jeito. E aí puxa
o fio aqui por dentro, sair aqui, ó. E aí faz o primeiro nozinho, que é considerado o nosso primeiro ponto. Tá vendo? Então, ele é como se fosse o ponto que está em cima desse nozinho. Como se fosse o nosso primeiro. Se nós viéssemos e fizéssemos aqui em cima desse, iria ficar faltando um ponto, né? Então, o trabalho ia ficar torto. Então, é dessa forma que eu faço o fechamento quando eu vou fazer ponto sobre ponto, assim, ó. A gente trabalhou aqui em ponto baixo centrado, que é dentro do ponto. Agora, nós vamos trabalhar aqui na correntinha, ó. Ponto sobre ponto. Então, essa é a última carreira dessa paredinha. Você vai seguindo fazendo ponto sobre ponto, até chegar ao final. Chegando lá, a gente vai fazer novamente um acabamento em ponto baixíssimo, em toda a volta. Sempre é bom a gente fazer um acabamento assim, gente, porque deixa a peça bem elegante, deixa a peça bem bonita. Então, você vai seguindo, eu vou fazer aqui, você faz aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o acabamento em ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente fez na base. Cheguei então aqui ao final, tá vendo? Trabalhei ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. E agora, irei fazer um acabamento em ponto baixíssimo, como eu fiz na carreira anterior. Como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer novamente. Ponto baixíssimo por todo o nosso trabalho. Então, agora eu vou fazer ponto baixíssimo por todo o nosso trabalho. Esse aqui eu posso apertar um pouquinho, porque eu quero que essa paredezinha aqui fique bem justinha, sabe? Pra dentro. Então, eu vou apertar um pouquinho só. Não muito, só um pouquinho. E aí eu vou seguir fazendo até chegar aqui novamente. E aí a gente vai fazer novamente o mesmo fechamento que a gente fez aqui. Terminei então aqui o acabamento em ponto baixíssimo. E agora novamente eu vou fazer aquele fechamento para mostrar para vocês. Eu vou cortar aqui então o fio. E aí eu puxo, não puxa demais para não apertar o ponto anterior. E eu venho no próximo ponto, com a agulha assim, ó. E puxo esse fio lá pra trás, dou uma ajeitadinha. Venho por dentro desse aqui, pra sair no meio do ponto da frente. E aí, puxo esse fio lá pra trás. Tá vendo? Fica o acabamento perfeito. Então, terminei o primeiro lado da bolsa. Tem que fazer outro desse aqui. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai arrematar esses fiozinhos. Então, agora a gente vai precisar da colinha e do isqueiro pra gente fazer o arremate. Então, eu utilizo, gente, geralmente agulha de tapeçaria.
mas no momento eu estou sem agulha. A minha menina pegou e ela deu chá de sumiço nessa agulha. E aí eu não encontrei ainda para comprar. Mas com a própria agulha de crochê, eu vou só pegar uma mais fina que essa. Tá vendo? Eu peguei aqui uma agulha um pouco mais fina pra gente conseguir puxar o fio aqui por dentro dos pontos. Pra fazer o acabamento, escondendo o fio, ao mesmo tempo que a gente esconde, a gente faz um acabamento para não correr o risco de desfazer todo esse trabalho. Então, esse aqui é o fio inicial que eu iniciei. Então, eu vou botando a agulha aqui por dentro das perninhas dos pontos, tá vendo? E vou puxando o fio. Com a agulha de tapeçaria, se vocês tiverem, é muito melhor, muito mais fácil de fazer isso aqui. Então, você passa por uma certa quantidade de pontos. Até sentir que tá bem seguro. Aí eu pego a cola, que é uma cola própria para tecido, e abro assim, ó, coloco um pouquinho só aqui, ó. Eu venho com a tesoura, corto, deixo só uma pontinha, abro assim pra não queimar o trabalho. E aí eu pego o isqueiro, eu vou queimar, tá vendo? Esses fiapinhos aqui pra não desfazer, porque se não queimar isso aqui, o fio, esse fio poliéster, ele desfaz todinho. Então eu venho com a parte azul, gente, ó, a parte azul do isqueiro, pra não escurecer aqui o fio. Então, eu encosto a parte azul, bem de leve. Não encosta demais para não queimar. Pronto. Aí, aqui eu pego, ó, e aperto assim. E pronto, esse aqui já tá arrematado. Lembra desse fio aqui que eu já fui trabalhando em cima dele, escondendo ele? A pontinha dele ficou aqui, ó. Que é o fio que eu iniciei aqui, essa base aqui. Então, agora ele já tá escondido, né? Porque eu já trabalhei em cima dele. Eu vou pegar a cola, novamente, colocar aqui dentro, pra colar ele. Lembrando que é só um pouquinho. Vou cortar um pouco também, porque tá muito grande. Pra deixar só uma pontinha. Não gosto que fique aparecendo muito, sabe? E eu venho novamente com o isqueiro com a parte azul. A parte amarela deixa empetrece aqui, fica tudo preto. Bem de levezinho, tá vendo? E aí eu venho e aperto aqui, ó. Pronto. E agora tem esses dois fios que são aqui da carreira, né, de pontos baixíssimos. E eu vou esconder eles, porque eu só fiz puxar, tá vendo aqui pra trás? Eu preciso arrematar ele aqui por dentro pra não correr o risco de desfazer.
E tem esse aqui que foi dessa carreira, tá vendo? Em pontos baixíssimos. Eu também vou puxar ele um pouco mais pra cá, esconder nos pontos pra não correr o risco dele se soltar. Tá vendo, ó, como ficou? Não dá nem pra ver direito os arremates. Ficou tudo bem acabadinho, ó. Agora, a gente vai juntar com a outra parte que eu fiz de outra cor, mas você pode fazer da mesma cor se você quiser, mas essa bolsa, o legal dela é as duas cores. Eu escolhi o preto. Então, gente, eu já tinha feito a outra parte, tá vendo? Então, você tem que fazer duas partes iguais, tá vendo? E agora a gente vai unir as duas. Então, agora a gente vai usar os marcadores de pontos para nos ajudar aqui. Nós vamos deixar aqui um total de 16 pontos de abertura. Então, vou vir aqui bem na quina e começar, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo? Então, vou colocar o marcador de pontos aqui. E aqui. Soltou. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Pronto. Marcado, a gente vai pegar, como eu estou sem agulha de tapeçaria, vou usar essa daqui. Pegar o fio. E a gente vai unir pelo avesso. Assim, ó. Tá vendo? A gente vai pegar, começando aqui. O ponto depois do marcador, tá vendo? Pegando nas duas alcinhas de dentro, ó. Aqui tem as duas de fora, que é o acabamento. A gente vai pegar aqui nas duas de dentro. Do outro também. E aí vem, puxa o fio, dá o primeiro nozinho aqui. Aperta. E aí a gente vai começar a unir, como se estivesse fazendo uma costura. Vou cortar esse fio num tamanho mais ou menos que eu vejo que vai dar pra fazer. Eu puxo.
Agora, eu vou pegando, ó, sempre nas duas de dentro. Aí, ó, tá vendo? Eu puxei por dentro das duas aqui, eu jogo o fio pra lá, vou no próximo. Puxo. Jogo o fio pra lá, vou no próximo. Cheguei então aqui, ó, ao último ponto anterior do marcador. Aí eu vou dar um nozinho aqui, igual que eu dei lá no início, e vou arrematar essas pontas. Então, agora a gente vai desavessar, né, a bolsa, tirar os marcadores e colocar a alça. Eu tenho aqui essa alça, ó, maravilhosa. E o mosquetão. Não vou usar argola, vou usar somente mosquetão nessa bolsa. Nessa outra aqui, eu fiz a alça em crochê, tá vendo? Depois eu vou fazer um vídeo só ensinando essa alça aqui pra vocês. Mas eu não quis falar nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Depois eu faço outro vídeo ensinando. Então, vamos desavessar aqui, com bastante cuidado. Aí, depois é só você modelar, ajeitar, né? Que ó, o crochê, ele é flexível. Conforme a gente for desavessando ela, ele perde a forma. Mas aí é só você ajeitar. Agora é só tirar os marcadores aqui pra gente colocar a alça. Pra colocar a alça, gente, primeiro a gente vai abrir aqui uma argolinha da ponta. Essa alça aqui eu comprei, ela já vem no tamanho certo, tá vendo? De usar.
Mas eu vou abrir aqui com o alicate para colocar no mosquetão. Você põe o mosquetão aqui. E fecha. Mesma coisa do outro lado, na outra ponta. Pronto. Agora é só você vir aqui, tá vendo? Bem aqui nesse último ponto. E colocar o mosquetão, passar lá por dentro e sair aqui do outro lado. E tá pronta, gente, a nossa bolsa, tá vendo? Aqui é só você pôr um zíper ou fecho que você gostar. E depois é só você colocar a etiqueta. Nessa bolsa eu optei por colocar a etiqueta aqui do lado. Tá vendo? Desse jeito, a minha etiqueta. Mas aí você vê qual que você acha melhor. Essa daqui eu coloquei um chaveirinho, um coraçãozinho e um tassel. Mas aí você escolhe o que você quer colocar. Se quer deixar sem também fica bonito, ó. Tá vendo? Porque às vezes tem cliente que não gosta, né? Com muito enfeite. Então você usa a sua imaginação, vai criando. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer esse coraçãozinho também. E ensinando a fazer o tassel. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa bolsa maravilhosa. Que eu tô apaixonada por ela, a bolsa Mili. E se você reproduzir essa bolsa, me segue lá no Instagram, atelier.lude, eu vou deixar aqui para vocês virem lá seguir. E me marquem nos stories, comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa bolsa. Se vocês têm alguma dúvida, algum vídeo, alguma coisa que vocês querem que eu traga aqui pro canal para ensinar para vocês, deixa aqui embaixo sugestões, dúvidas. Muito obrigada por ter assistido essa aula até o final. E é isso, gente. Beijos, até a próxima.